manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus calam fundo em nós, porque são a essência do conforto moral e espiritual de que nós nos sentimos necessitados muitas vezes, especialmente nos momentos de dificuldade, de contrariedade, quando nos sentimos sós, quando nos sentimos injustiçados e quando parecemos carregar sobre os ombros todo o peso do mundo. E então, basta nos lembrarmos de Jesus, acolher a sua figura dentro de nós, acordá-lo na nossa intimidade e poderemos sentir a força para reagir, a energia para buscar a motivação e para encontrar o caminho. Jesus, sobretudo, nos consola e nos conforta, porque traz a grande certeza da continuidade da vida, do mundo espiritual que nos aguarda, assim como já nos deu guarida antes desta experiência encarnatória. Meu reino não é deste mundo. Jesus nos oferece esta maravilha que é a certeza do tempo futuro. Entretanto, se prestarmos atenção um pouquinho mais a estas palavras de Jesus, vamos verificar que ela guarda um sentido um pouco mais profundo. Não apenas a ideia de conforto, mas também uma sábia advertência. Vinde a mim e vos sentireis aliviados. Mas, lembra Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta é a lição da mansidão ou da mansuetude e, sobretudo, da humildade. Este é o aprendizado para que nós possamos, de fato, encontrar o repouso como nos afiança o Mestre maior. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir do momento em que nós abraçarmos a lição de Jesus, a sua doutrina, o seu evangelho, nós encontraremos repouso, nós nos sentiremos aliviados, porque sentiremos a suavidade da lei que é o seu jugo e a leveza do fardo que Jesus nos apresenta, que é o amor. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec denominou "Não vim destruir a lei", Jesus nos é apresentado como aquele que não vem revogar a lei trazida por Moisés, constituída de duas partes ou de dois aspectos: a lei divina, imutável, irrevogável, e por outro lado, a lei humana, a lei moral, a lei necessária para dar um horizonte
ao comportamento da sociedade. Uma espécie de contrato, através do qual as pessoas se comprometem a ter um comportamento que torne possível a vida em sociedade. Quando Jesus diz, não vim destruir a lei, ele se refere à lei divina, que é única e é irrevogável, mas dar-lhe complemento. Diz Allan Kardec, Jesus desenvolve, explica, para que nós pudéssemos ser capazes de compreender um pouco mais a fundo esta lei, escapando daquilo que está assim na superfície das palavras. Tão verdade que nós não entendemos muitas vezes a lei, não compreendemos a extensão do sentido das palavras, que quando Jesus pede ao homem que repita a essência da lei, aquela que resume toda a moral evangélica, e ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, após a primeira parte, em reverência a Deus. Jesus diz, faça isso. E então, qual é a pergunta que ele faz, aquele homem? Mas quem é o meu próximo? Ou seja, esta pergunta aparentemente ingênua nos deixa perceber que nós não compreendemos a lei, porque não temos, muitas vezes, condição de penetrar o sentido das palavras. Quem é o próximo? E sabemos qual foi a resposta de Jesus? Foi a oportunidade em que ele contou a parábola do samaritano, como certamente todos devem se lembrar. Ao final daquela parábola, Jesus então tem a oportunidade de explicar que o próximo são todos, incondicionalmente, todos os espíritos que estão à nossa volta, parentes ou não, amigos ou não, vizinhos ou não, o nosso próximo são todos. Jesus complementa a lei, trazendo uma visão do desenvolvimento da lição, através, para explicarmos de uma forma bem sintética, através de uma palavra, principalmente. É uma palavra que chama muito a atenção. Essa palavra é a palavra porém. O que significa esta palavra? Se consultarmos um livro de gramática da língua portuguesa, vamos encontrar lá que, porém, é uma conjunção adversativa, ou seja, é uma palavra através da qual nós mudamos o sentido daquilo que estamos dizendo, mudamos o rumo da conversa, passamos a observar um outro aspecto que estava oculto. Vamos lá no Sermão da Montanha encontrar a referência que Jesus faz a alguns aspectos da lei de Moisés e a alguns itens dos 10 mandamentos, que, segundo Allan Kardec, sintetizam parte essencial da lei divina. Por exemplo, Jesus
a certa altura, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. E o que foi dito aos antigos? A que se refere Jesus com esta frase? Se refere exatamente às lições e à lei conforme traduzida por Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. É um dos mandamentos. Não matarás. O mandamento que condena o homicídio. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, que todo aquele que se encolerizar com relação ao seu próximo, todo aquele que se tomar de ira, todo aquele que xingar, que agredir o seu próximo, será réu de juízo. Então vejam a revolução que Jesus faz no ensinamento. Não matarás. E todos nós, certamente, trazemos já bem incrustado em nós, bem alicerçado no nosso comportamento, a certeza de que não mataremos. Nós já conseguimos entender a lei neste quesito, no sentido do homicídio. Hoje, o comprometimento da sociedade se torna até mais amplo, vai além do homicídio, que seria o assassinato do homem, do ser humano. Hoje, há um comprometimento também em relação aos animais, graças ao trabalho de voluntários e de missionários, mostrando a necessidade de mudarmos o nosso comportamento. Entretanto, quem de nós nunca se encolerizou? Quem de nós não é, às vezes, tomado pela ira? Aquela reação emocional, passional que nos acomete muitas vezes quando nos sentimos contrariados por alguma coisa. Produto do orgulho, produto do amor próprio. Aquilo vem numa forma instintiva, poderíamos dizer assim. É a ira, é a cólera, que nos faz mal à saúde, porque somatiza, se transforma em problemas físicos, orgânicos, pode nos trazer consequências no campo respiratório, no campo circulatório, nas úlceras e assim por diante. Mas mais do que isso, o comportamento irado, encolerizado, da pessoa que é mal-humorada, que não se controla e que reage sempre de uma forma agressiva, verbalmente, que seja, adoece as vibrações do seu ambiente, mata muitas vezes o espírito de paz e concórdia que deve reinar na relação familiar, na relação de trabalho, na relação com os colegas motoristas no trânsito, na fila, qualquer que seja ela. A reação de cólera, de ira,
torna infelizes as pessoas que convivem com a gente. Jesus, então, estende, por analogia, a mesma gravidade do homicídio às reações encolerizadas, raivosas e agressivas que nós muitas vezes não conseguimos controlar. Observamos, então, que Jesus está complementando a lei. Jesus está nos levando a entender mais profundamente. Porque se eu ficar no nível do matarás, eu posso pensar assim: ótimo, maravilha, eu não vou matar ninguém, nunca matei, então estou quites, estou tranquilo. Mas não é tão simples assim. Esse matar aí tem que ser colocado entre aspas. Nós matamos muitas vezes. Nós matamos a esperança das outras pessoas muitas vezes. É preciso refletir um pouco mais sobre esse ensinamento de Jesus. Certa vez, Jesus, isso nos conta o Evangelho de João, Jesus indo para Jerusalém, tinha que atravessar a Samaria, fica na região central da Palestina, Jerusalém ao sul, Nazaré e Cafarnaum ao norte. Para ir a Jerusalém era preciso atravessar a Samaria, ou então dar uma volta, tornando a viagem muito mais difícil, mais longa, que também foi feita por Jesus algumas vezes, quando havia necessidade. Mas nesta viagem, ao atravessar a Samaria, começou a chegar o final da tarde. Então Jesus pediu a Tiago e mais 2 ou 3 discípulos que fossem até a aldeia pedir pouso. E eles foram. Tempo depois, regressaram dizendo a Jesus que tinham sido muito mal recebidos, que o pouso tinha sido negado, porque onde eles pediram pouso, eles foram reconhecidos como judeus, como nazarenos, e em função da rixa, da intolerância que havia entre samaritanos e judeus, o pouso foi negado. Então, um deles diz a Jesus assim: mestre, permita que a gente possa solicitar aos céus que caia um raio que possa destruir aquela aldeia, assim como fez o profeta Isaías. E Jesus, olhando para ele, disse assim: eu não vim destruir, eu vim salvar. Vamos para outra aldeia. Vejam o que isto significa. Vamos para outra aldeia. Outra. Esta aldeia não nos recebe, não nos tolera, não nos quer bem. Aquilo encoleriza Tiago. E ele então quer reagir, olho por olho, dente por dente, ou até mais do que isso. Ele quer destruir a aldeia com um raio divino. Vejam a ingenuidade, a infantilidade da proposta do discípulo para Jesus, mediante a profundidade da doutrina cristã. E então Jesus não
vamos para outra aldeia. Vamos mudar. A outra aldeia não é apenas uma região geográfica, não significa apenas sair daqui para ali. Quem sabe lá nos recebam. Certamente que tem também este sentido. Mas a outra aldeia remete, vamos mudar o pensamento. Vamos cogitar outro tipo de compreensão, outra vibração. Jesus diz ainda no Sermão da Montanha: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém vos bater na face direita, ofereça também a outra. Ofereça também a outra. E se alguém vos quiser tomar a camisa, dê também a blusa, a túnica. Se alguém vos quiser obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. E não negue aquele que te pede. Vamos analisar um pouquinho, especialmente o episódio da face, que nos chama muita atenção. Porque, em geral, a nossa reação é dizer: não dá, aí não dá. Isso é muito difícil. Se alguém me bater na face direita, que reação eu vou ter? Todas, menos oferecer a outra. Isso é masoquismo? Gostar de apanhar? Querer sofrer? Não, isso não. Rigorosamente, poderíamos buscar uma outra forma de compreender o ensinamento de Jesus. Vejam, quando ele diz assim: se alguém vos bater na face direita, ofereça também, ele não diz a esquerda. A palavra esquerda aparece num outro ensinamento, quando ele fala que a mão direita não precisa saber do que a mão esquerda faz. Mas neste ensinamento, os evangelistas que o trazem, todos eles utilizam a palavra outra. E será que faz alguma diferença? Acho que faz. Porque se ele tivesse dito a esquerda, ele estaria se referindo efetivamente à face. A imagem se completaria nesse sentido, denotativa, ao pé da letra, de agressão física. Entretanto, quando Jesus diz ofereça a outra face, posso dizer, Jesus está nos revelando a outra face através do porém. É a outra face, é o outro comportamento, é o outro modo de entender a vida, é sair da agressão, sair do olho por olho, dente por dente. Porque nós poderíamos dizer que olho por olho, dente por dente, representa o que nós poderíamos chamar de justiça vingativa, ou até de vingança, simplesmente. Mas no nosso entendimento, imaginamos que é justiça. Quando Moisés estabeleceu a lei de talião, ele o fez pensando justamente em frear a vingança, porque
O que existia antes era pior. Era a força bruta, era a barbárie. A vingança, em geral, era em dose excessiva, numa amplitude muito maior do que a própria ofensa. Então, o olho por olho, dente por dente significaria assim: um tapa, outro tapa. Não mais que outro tapa. Não 2 ou 3 tapas. Ou seja, era uma forma de estabelecer um freio, um limite na reação das pessoas, sobretudo nas situações de conflitos que são tão comuns na sociedade. Jesus, entretanto, estabelece um novo patamar. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E aqui ele vai nos convidar para a outra face. O que será a outra face? A outra face da justiça. A outra face da justiça. Vamos à questão 879 do Livro dos Espíritos. Se encontra no capítulo 11 da terceira parte, das leis morais. É a 10ª lei. Lei, como é que se chama a lei? A 10ª lei, como é que se chama? Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. A lei de justiça é a mesma lei de amor. Então, na questão 879, Allan Kardec interroga: como seria o caráter de um homem verdadeiramente justo? Como seria o homem mais justo da terra? Então, na resposta dos Espíritos, sintetizada por Kardec, nós encontramos esta definição. Um homem verdadeiramente justo, a exemplo de Jesus. Portanto, já temos aí o exemplo. Jesus é um exemplo. Um homem verdadeiramente justo, a exemplo de Jesus, praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Olha que coisa interessante, não é? Nessa questão 879, eu diria que aqui está outra face. Então nós temos uma face, é a justiça. Outra face, amor, caridade. Face complementar. Para que haja verdadeira justiça, é preciso que haja amor. A justiça é amorosa. A justiça deve ser educativa, deve ser redentora, deve propiciar a oportunidade do resgate, da expiação. É assim que nós entendemos a lei de reencarnação. E é assim que nós entendemos que opera a justiça divina a nosso favor. Temos que buscar este sentido para a nossa vida. O amor, ele tem uma conotação de justiça, e a justiça tem um sentido de amor. Assim como entendemos que os pais fazem com os filhos, punem às vezes, reprimem quando necessário,
mas amorosamente, na certeza de que estão fazendo o bem, na certeza de que estão educando. Assim deveria ser a lei dos homens. Assim deveria operar o nosso sistema penal, para que aqueles que são aprisionados não fossem apenas punidos, reprimidos, mas que pudessem encontrar ali um ambiente ou uma oportunidade de reeducação. Não é assim, dadas as nossas condições imperfeitas, no estágio atual da sociedade, mas vislumbramos que um dia poderá ser. Mas em nossas vidas, naquilo que se circunscreve a nossa ação cotidiana, é preciso nos lembrarmos desse ensinamento de Jesus, de que justiça se exerce com amor. Portanto, se ao receber a ofensa, a agressão, se ao ser contrariado, eu conseguir oferecer a outra face, significa que eu já consegui entender um pouquinho do Evangelho, que eu já consigo mostrar a face amorosa em lugar dessa face de uma justiça grosseira, baseada no olho por olho, dente por dente, a nossa moda, baseada na ideia do bateu, levou, baseada na ideia, falou, agora vai ouvir. Eu vou dizer poucas e boas. Não é assim que dizemos? Mas não são poucas e boas, são muitas e ruins, na verdade. São extremamente negativas, porque são palavras de agressão, são palavras de destruição, são palavras homicidas, porque matam as vibrações positivas que poderiam nos cercar. Então, essa é a forma com que nós poderíamos entender a outra face. Então não é a face, não é o rosto para levar pancada, é a outra face da lei, né? Que é a face amorosa, que é o jugo suave a que Jesus se refere. O jugo é a lei é suave, porque a lei divina não é punitiva, repressiva, castigadora, pura e simplesmente. Não é isso. Essa é a nossa conotação. A lei divina, ela oferece a oportunidade. Em outro momento do Sermão da Montanha, já no finalzinho deste sermão que muitos afirmam ser a maior lição que a humanidade recebeu de uma vez, que toma no Evangelho de Mateus 3 capítulos, 5, 6 e o 7, já no finalzinho, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. Amar os amigos, odiar os inimigos. É assim que os fariseus entendiam a lei. Essa é a lei dos antigos. É o olho por olho, dente por dente, aí aplicado. Será que tem muita gente que ainda traz resquícios desse comportamento? Ou será que nós já superamos? Por exemplo, quando alguém diz assim: eu gosto de quem gosta de mim, eu amo quem me ama, eu ajudo quem me ajuda.
Será que não está exatamente reprisando aquilo que Jesus dizia que era dos antigos, que era dos fariseus? Amar o amigo, odiar o inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E completa, terminando o sermão da montanha, sede perfeitos como perfeito é o Pai. A meta é a perfeição. E a perfeição nos aponta como síntese final o amor aos inimigos. Poderíamos dizer que a palavra inimigo aí é como a palavra próximo. Allan Kardec se incumbe de explicar, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, esta particularidade da palavra inimigos, que nós não entendemos direito. Há quem diga assim, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, então não tenho que amar, porque eu não tenho inimigo. Não? O que quer dizer inimigo? Que sentido Jesus trouxe com essa palavra? Não é? É o porém, é a outra face. Não é? É a outra face, é a face contrária. Não é? Inimigo declarado, adversário contumaz, posso não ter nenhum, mas eu tenho lá minhas rusgas, minhas rixas, tem alguém que me contraria, tem alguém que de uma forma ou de outra pode me perseguir, assim como eu também faço isso com relação a outras pessoas, às vezes até sem ter exata consciência disso. Inimigo, segundo Allan Kardec, caracteriza as relações não amistosas. Então isso abrange um conjunto muito grande, não é? Eu não sou inimigo do Dorival, nem ele é meu inimigo. Entretanto, num dia qualquer, podemos trocar umas palavras assim meio ríspidas e criar um clima. Isso posso chamar de inimizade, entre aspas. São relações não amistosas, relações de incompreensão. Às vezes uma palavra mais agressiva, mais dura, uma palavra não caridosa. Tudo isso nós podemos compreender no terreno das chamadas inimizades, entre aspas. Há, muitas vezes, pessoas com as quais temos um relacionamento difícil, parece que há algum tipo de choque vibratório. É comum. Pessoas com quem temos uma certa má vontade, notamos de outro lado uma certa má vontade. É normal. Sabe-se lá de onde viemos, sabe-se lá o que está para trás, né? Nas nossas novelas de vida. Mas o que importa é o agora, deixa para trás. E agora, a palavra de ordem é amor incondicional ao próximo, e isso inclui os inimigos. Mas Allan Kardec diz assim, não vamos pensar que amar o inimigo é sentir por uma pessoa desafeta a mesma ternura, o mesmo carinho, a mesma sensação agradável que nós temos quando recebemos um amigo do peito, aquela pessoa de quem gostamos muito. Evidente que não vamos sentir a mesma vibração. Amar o inimigo, diz Kardec, é não torcer contra, não desejar vingança, não desejar que ele se dê mal, ao contrário, é orar para que ele seja vitorioso nas suas empreitadas, é procurar vibrar positivamente por ele. Não preciso de outras demonstrações, a não ser desse espírito positivo no relacionamento. Amai os vossos inimigos,
representa a outra face. Gostaria de lembrar rapidamente que numa certa oportunidade, ao fim do dia, depois de atender a multidão com alimento, com ensinamento, Jesus convidou os discípulos: vamos para outra margem. É preciso, num determinado momento, deixar a multidão e ir para outra margem, a outra aldeia, a outra face, a outra margem. Porque a margem da multidão é a margem daquilo que já está convencionado, é a margem do sempre igual, da unanimidade. O que é que a multidão, em geral, nos aconselha? Não é? Ser espertos, levar vantagem. Entretanto, nós aprendemos com Jesus que precisamos buscar a outra margem, a outra face, para atingirmos o sentido do seu Evangelho. Ouvi recentemente de um amigo uma parábola contada por Malbataan, que diz assim: eram dois amigos muçulmanos, Musa e Najib, e eles foram a Meca naquele ano, como os muçulmanos fazem todos os anos, e na viagem tinham que atravessar um rio, uma forte correnteza, e Musa, sem tomar as devidas precauções, escorregou numa pedra e caiu na correnteza. Imediatamente, seu amigo Najib lançou-se com muita coragem às águas, salvou Musa. Este, então, feliz, chamou o seu servo, após já estarem na outra margem, e disse: escreva aí nesta pedra para que nunca se apague. Neste local, num gesto honrado, Najib salvou a vida de seu amigo Musa. E foram embora. Foram a Meca. Cumpriram lá aquilo que normalmente é feito nos dias em que lá estão. De volta, já entrando no deserto, eles se desentenderam, brigaram, e Najib deu um tapa no rosto de Musa. Ele então saiu andando, chegou às areias do deserto e escreveu assim: neste local, por um motivo fútil, Najib esbofeteou seu amigo Musa. Então o servo que estava ao seu lado, que tinha escrito a mensagem na pedra, disse: Senhor, isso não é justo. Como não é justo? Quando ele salvou a sua vida, o Senhor mandou escrever numa pedra e essa mensagem vai ficar para sempre, jamais será apagada. E agora que ele o agrediu, o Senhor escreve na areia: os ventos da noite apagarão essa mensagem. Isso não é justo. Então Musa disse: sabe o que eu desejo? Eu desejo que antes que os ventos da noite apaguem estas palavras da areia, eu já possa ter apagado do meu coração o sentimento que guardei naquele instante. Porque aquilo que recebemos de bondade dos outros tem que ficar gravado em nosso coração como numa pedra, jamais ser esquecido. Mas as contrariedades, quando recebemos um gesto de adversário, de inimigo, devemos esquecer tão rapidamente
quanto o vento é capaz de apagar as mensagens da areia. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mussa, na parábola, mostra exatamente esse comportamento, carregando esse jugo suave da justiça, tal como apresentado por Jesus, porque a justiça se reveste de amor, de caridade, e é esse o modelo de comportamento de que nós precisamos. Vamos aprender com Jesus a sua humildade e a mansidão, porque isso revela amor, e isso é a verdadeira face da lição maior de Jesus. Que Ele nos abençoe, nos dê o discernimento para que possamos, a cada dia, compreender qual é o nosso verdadeiro papel. Muito obrigado.